Olá, tudo bem? Eu sou o André Dick do Cinematográfico. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o filme Alien Romulus, dirigido por Fede Álvares. É a sequência da franquia que iniciou em 1979 com o clássico Alien, o Oitavo Passageiro, do Ridley Scott. Depois teve algumas sequências: Aliens, o Resgate, do James Cameron, Alien 3, do David Fincher, e Alien, a Ressurreição, de Jean-Pierre Jeunet. Eu entendo que esse Alien Romulus ele tenta retomar uma certa atmosfera claustrofóbica do Alien Oitavo Passageiro, mostrando uma personagem central feita pela Cailee Spaeny. Ela é uma atriz que teve grande destaque no ano passado com o filme Priscila. Esse ano também ela se apresentou muito bem no filme Guerra Civil, e ela tenta mostrar uma espécie de continuidade para aquela visão que o espectador tinha da Ripley e da Sigourney Weaver. Eu imagino que o espectador vai fazer essa aproximação entre as duas personagens, assim como ele vai interpretar a presença de um androide feito pelo David Johnson, de maneira a seguir a mitologia dos outros filmes da série Alien. O Alien Romulus ele tenta, de certa maneira, mostrar uma espécie de ligação entre o Alien, o Oitavo Passageiro, e o Aliens, o Resgate. Ele se passa no meio dessas duas histórias, mas me criou um certo incômodo, a impressão de que muitas vezes a gente está fazendo um passeio temático pelas filmagens do Alien, o Oitavo Passageiro, do Ridley Scott. A gente sabe o quanto o Ridley Scott não gostou da continuação Aliens, feita pelo James Cameron na época. Ele ficou muito desgostoso com a ideia de que o seu filme tinha sido transformado numa espécie de origem de um blockbuster, e ele também ele não conseguiu completar a trilogia de origem que havia começado com Prometheus e teve sua sequência em Alien Covenant. Eu não entendo porque o Ridley Scott ele se dedicou à produção desse filme, no sentido de que o Alien Romulus é bastante limitado em termos de cenário, de design de produção. É um filme que custou 80 milhões de dólares, possivelmente. Ele tem um porte bem menor do que o Ridley Scott planejava para o encerramento da sua trilogia. Mas, nesse sentido, acaba prejudicando o próprio legado da série Alien. O Prometheus e o Alien Covenant, embora tenham sido muito criticados, eles possuem uma determinada visão autoral. Eles tentam mostrar uma certa reflexão sobre o universo, sobre a existência, questões que estão completamente desaparecidas aqui no Alien Romulus. O Fede Álvares, ele obviamente tem uma noção da franquia Alien, ele consegue desenvolver uma certa atmosfera que lembra tanto o Alien Oitavo Passageiro quanto o Aliens o Resgate, e também um pouco do Alien a Ressurreição, mas é um diretor que acaba dando muita importância às cenas de ação apressadas, a um certo terror muito expositivo, que se afasta daquela visão que tiveram o Ridley Scott e o James Cameron nos anos 70 e 80. Aqui a presença alienígena é muito constante. O espectador, em nenhum momento, ele tem alguma surpresa em relação ao que está ocorrendo, e as situações acabam sendo muito parecidas umas com as outras. Essa espécie de passeio temático por meio de alguns cenários que lembram o Alien Oitavo Passageiro tornam, a meu ver, a narrativa muito monótona. O Fede Álvares, eu acho que é um diretor que tem certo talento. Eu gosto, por exemplo, do filme de terror dele, A Morte do Demônio. Depois ele fez também a sequência do Millennium, do David Fincher, com outros atores. Na época foi muito mal recebida essa sequência, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que ele não se sinta
muito à vontade nesse universo. Me chamou a atenção ao longo do filme como a edição é apressada, algumas transições de cena são mal resolvidas, em alguns momentos a gente não entende o que está acontecendo. O David Johnson, que faz o personagem do Android no filme, é o personagem possivelmente mais interessante. Ele é um ator relativamente desconhecido, ele aparece muito bem no filme e ele consegue desenvolver com poucas linhas de diálogo uma certa camada psicológica do seu personagem. Ao mesmo tempo, o Alien Romulus ele não consegue repetir sequer o êxito ali do Prometheus, que, a meu ver, é uma das obras mais injustiçadas assim do gênero de ficção científica fantasia da década passada. O Alien Covenant foi muito criticado por se diferenciar até bastante do Prometheus, mas também considero um filme bastante superior a esse Alien Romulus. Eu imagino que o espectador que conhece a série Alien vai se sentir mais ambientado dentro dessa narrativa. Tem muitas referências aos filmes anteriores e, sob outro ponto de vista, esse filme também pode ser um ponto de entrada para o espectador que desconhece a série Alien. E pode ser que esse espectador, inclusive, goste até mais do filme. Mas, de maneira geral, o Alien Romulus foi uma grande decepção. Eu vejo bastante qualidade também, principalmente na versão estendida do Alien: A Ressurreição, um filme em relação ao qual eu tinha bastante desconfiança depois da primeira vez que eu assisti. Mas, vendo todos os filmes dessa série, o Alien Romulus ele me parece o mais precário de todos, principalmente, a meu ver, por causa do trabalho de direção bastante limitado, que não consegue desenvolver de maneira interessante os personagens. A meu ver, o Alien Romulus é um filme entre fraco e regular. Eu daria 1,5 estrelas de 5, mas, como eu sempre digo, eu espero que o espectador tenha outra impressão sobre ele e acabe gostando. Eu queria agradecer a você por ter acompanhado esse vídeo. Quem quiser curtir, comentar, compartilhar, será muito legal. E quem quiser seguir o canal, será muito bem-vindo. Até a próxima.